Olá, queridos amigos, com muita alegria que estamos aqui mais uma vez compartilhando um pouquinho do nosso tempo, trazendo algumas oportunidades de reflexão. É sempre bom a gente poder conversar, já que ainda não é possível no presencial, fazemos isso, continuamos fazendo isso online. E nesse dia 15 de maio é o Dia Internacional da Família. Esse dia foi instituído pela ONU há algum tempo atrás e a gente resolveu, então, trazer algumas reflexões sobre esse tema tão importante, né, que são as nossas relações familiares. Então, para isso, vamos ver o que a doutrina espírita nos diz e buscar, né, através de tudo aquilo que a gente aprende, de todas as oportunidades de crescimento que a gente tem, o que a gente pode fazer para tornar as nossas relações familiares mais saudáveis, mais harmônicas. Todos nós sabemos que não existe acaso, em circunstância alguma, muito mais com relação ao espaço onde nós reencarnamos. Certamente, o pai, a mãe, né, os nossos genitores, essas pessoas que assumiram o compromisso de nos receber nessa nova encarnação, não são pessoas aleatórias, não são pessoas com as quais a gente não tem vínculo nenhum. Né? Na grande maioria dos casos, é nas famílias que nós nos encontramos para, neste espaço onde vamos estar a maior parte da nossa encarnação, termos a oportunidade de ressignificar esses laços. Laços que talvez no passado, ou até mesmo na vida presente, nós machucamos, ferimos, nos distanciamos. Então, na convivência familiar, nós temos essa oportunidade de ressignificar os laços. Então, começamos com essa frase de Emmanuel que nos diz o seguinte: os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode dignificar o homem, pode edificar o homem. Então, Emmanuel já nos diz aqui da importância do lar, né? E nós iniciamos com essa frase porque muitas vezes é bastante comum as próprias famílias quererem delegar para a escola, para as instituições de ensino, né, um papel que é da mãe, que é do pai, né, que é da família. Então, é no lar realmente que as coisas acontecem. A escola tem o seu papel, sim. A sociedade tem o seu papel também. Mas o papel, muito especialmente do pai e da mãe, são insubstituíveis. Então, a palavra família, ela reaviva em nós a sensação de segurança, de aconchego, né? Às vezes a gente pode passar um dia super estressado no trabalho, mas a gente sabe que a gente vai chegar na nossa casa, que aquelas pessoas vão estar ali, né? Vão nos acolher, a gente vai sentir esse aconchego, né? A gente sabe também que muitas vezes o lar acaba se transformando pelos nossos equívocos, e quando eu falo nossos, eu falo do conjunto familiar, porque é muito comum a gente responsabilizar os membros da nossa família. Ah, eu estava muito bem, aí chegou o meu filho e tirou a minha paz. Ah, eu estava muito bem, mas a minha mãe me encheu o saco. Desculpe a expressão, mas são expressões comuns que a gente utiliza no dia a dia. Então, a gente delega, a gente responsabiliza, culpabiliza os outros. Quando, na verdade, se eu fiquei impaciente, não foi porque alguém veio, né? E ativou essa impaciência em mim. Ela é minha, ela está comigo. Eu podia, essa pessoa, ela, na verdade, ela me traz a possibilidade de eu olhar, de eu me perceber, né? E
trabalhar essas questões. Então, na verdade, por mais desafiadores que sejam muitas vezes os vínculos familiares, as pessoas da nossa família estão ali a serviço da nossa transformação, assim como nós também estamos a serviço delas. Então, é muito importante que a gente perceba isso, porque a partir dessa percepção, nós nos responsabilizamos 100% por aquilo que nós podemos fazer, tanto para nos transformarmos, para trabalhar aquelas questões que os nossos familiares, né, nos auxiliam para que a gente veja, né, questões pessoais, como para fortalecer os vínculos e ressignificar esses vínculos quando eles são necessários, né? Na verdade, nós estamos vivendo um momento muito conturbado, né? Especialmente desde o ano passado. Toda essa questão da pandemia, o distanciamento social, o fato, por exemplo, de nós ainda não termos voltado às aulas presenciais, falando do aspecto da educação, né, que é algo que modificou radicalmente a estrutura das famílias, né, porque as crianças, os jovens e até os adultos saíam todos os dias para estudar e para trabalhar, né? Agora, alguns membros da família ainda permanecem em casa, estudando, e alguns trabalhando, né? E isso mexe muito com a estrutura familiar. Então, vocês devem ter acompanhado, né? Houve um aumento do número de violências domésticas, houve um aumento do número de suicídios. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não se suportam. Por isso eu acho tão importante a gente conversar sobre as relações familiares, né? E essa harmonia familiar, ela precisa de um investimento da nossa parte. Não é possível que aconteça, né, ao acaso, né? Todas as relações precisam de um investimento e nós podemos nos preparar melhor para investir na harmonia familiar. No Livro dos Espíritos, no capítulo 4, da pluralidade das existências, nós temos o título Parentesco e Filiação. E na questão 204, Allan Kardec pergunta: uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Não pode ser de outra maneira, responderam os espíritos. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos, né? Então, com certeza, a parentela corporal, né, ela não se estabeleceu aqui, né? Existem vínculos muito mais fortes, e no Evangelho nós vamos ver isso também, né? Então, o que estabelece, na grande maioria das vezes, os laços de família são as questões das vidas passadas. Continuando ainda agora no capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos, bênçãos e maldições. Pode-se considerar como missão a paternidade? Sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Interessante essa parte, né? Por quê? Porque muitas vezes nós recebemos como os filhos aqueles seres que no passado tivemos questões muito sérias para resolver. Nossos adversários, ou pessoas para as quais nós fizemos coisas bastante graves, né? Pessoas que nos causam aversão. E aí, quando essa criança nasce, né, pequenininha, dependente de nós, existe a possibilidade imensa de que o amor destrua todas as barreiras, né? E esses laços se ressignifiquem. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles,
suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Isso é muito importante, o compromisso que nós pais temos. E muitas vezes a gente se distrai desta importante missão, como colocam os espíritos aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo, né? E que os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade das existências. Então, dentro da doutrina espírita, nós temos muitas comprovações de que a família é um espaço sagrado e que nós precisamos ter essa certeza para fazermos o que está ao nosso alcance. De que maneira, então, superar os atritos e desavenças no âmbito familiar? O que nós podemos fazer para ressignificar essas relações, às vezes, tão tumultuadas? Acredito que seja muito importante aquilo que eu já falei no início, observar o quanto estamos uns para os outros dentro da família para a transformação de todos, o quanto é importante que nós estejamos empenhados de fato na resolução dos conflitos. Acho que uma coisa bem importante também é ver o conflito como uma oportunidade de crescimento. Isso não significa que a gente vá ficar criando obstáculos a todo momento, mas quando os obstáculos surgem, a gente lida com eles como essa possibilidade de resolução. E eu acho que estarmos prontos, né, para olhar para as nossas questões internas, termos empatia, tolerância para com os nossos membros familiares, assim como temos conosco. E é claro que a doutrina espírita pode nos auxiliar muito, a gente pode proteger e facilitar a harmonia familiar com a oração. Então, o culto do Evangelho no lar é, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade sagrada de nós protegermos o nosso lar, nós mesmos nos sentirmos mais fortalecidos para lidarmos com as situações difíceis que vêm, a prática do Evangelho, a prática do trabalho em favor do outro, né, que é a caridade. Então, são ações que podem nos auxiliar nessa superação. Será possível encontrar no lar o suporte necessário à superação das aflições cotidianas? Sem dúvida nenhuma, eu respondo que sim, é possível. Só que nós precisamos criar essas condições. Ninguém vai fazer isso por nós. É claro que quando as dificuldades são muito grandes, é importante a gente buscar ajuda. Buscar o apoio terapêutico, por exemplo, o caso de uma psicoterapia, buscar um apoio dentro da casa espírita, quando isso é possível, né? Por exemplo, com o diálogo fraterno, os passes, a própria frequência à casa espírita, né? São possibilidades de nos fortalecermos, mas ninguém vai fazer, nem os nossos benfeitores espirituais que nos amam, mas eles não podem fazer por nós um papel que é nosso. Qual a melhor maneira de educar para que os pais efetivamente contribuam para a evolução espiritual dos filhos? Então, todas essas perguntas eu vou procurar trazer a minha percepção, óbvio, que vocês também, que a gente possa se perguntar, se questionar sobre isso, né? Eu acredito que a melhor maneira de educar seja sempre com a presença, a nossa presença. Uma presença amorosa, uma presença respeitosa, uma intenção positiva, mas uma intenção positiva com uma ação positiva também, porque muitas vezes a gente tem uma boa intenção, mas nós não saímos da intenção, a gente não consegue ir para a prática. Eu acho que isso nos ajuda bastante. Como construir e manter a tão sonhada paz no lar? Acho que já falamos sobre isso também com as respostas que demos anteriormente, né? Eu acho que outra coisa assim, muito importante da gente pensar é ver os filhos como espíritos criados por Deus e que estão, né, no nosso lar, são nossos filhos neste momento, né, para que nós possamos os auxiliar. Eles não são nossos como uma propriedade, né? Isso é muito importante. Sérgio Lopes, no seu trabalho Dimensão Espiritual na Família,
Ele diz que hoje as pessoas não buscam em primeiro lugar a família, elas buscam a realização profissional, a estabilidade financeira, e isso foi mudando bastante, né, o perfil das famílias. Isso é uma grande verdade, né? E ele diz uma frase que eu acho bem interessante, que vem fechar com o que eu disse há pouco. Ele diz que só se desenvolve quem se envolve, né? Então, se nós queremos tanto contribuir, né, não só para a transformação, a evolução dos nossos filhos, mas a nossa também é de todos os nossos membros familiares, nós temos que nos envolver com a nossa presença, uma presença amorosa, uma presença empática, uma presença tolerante. E ele diz também que quando a gente assume a vida assume a gente. E isso é uma grande verdade. Só que nós precisamos assumir, deixar de lado esse papel de vítima que é tão cômodo, né? Então é o meu marido que é o culpado porque pela paz que eu não tenho, ou pelo lar em conflito que eu não tenho, é o meu filho, é o meu patrão fora do âmbito familiar, né? Então, assumirmos a responsabilidade que a gente tem perante as coisas que acontecem conosco. Porque nós só podemos mudar no âmbito pessoal. E mudando no âmbito pessoal, o familiar e o coletivo, devagar, também vão mudando. Adeilson Salles, no seu trabalho Família, Quem são esses espíritos? Ele traz uma contribuição importante também. Ele diz que é na infância que se forja o mundo novo, e nós não temos dúvida disso. Uma vez eu ouvi uma palestra do Sérgio Felipe de Oliveira, e ele diz que, falando daquelas questões das podas neurais, né, que existe uma poda que acontece nos neurônios na primeira infância. E a parte relacionada à espiritualidade, ao desenvolvimento da espiritualidade, existe uma poda significativa ali. Se esses neurônios não foram utilizados, se essas conexões não foram feitas. Então, a importância de nós desenvolvermos, trabalharmos a espiritualidade dentro do nosso lar, desde a infância dos nossos. É preciso estimular o afeto, estimular a gentileza no círculo familiar, porque nós não podemos querer que haja afeto, que haja gentileza, se nós não somos gentis, se nós não temos afeto. E é preciso valorizar as boas ações, valorizar as conquistas dos nossos familiares, porque às vezes nós temos um olhar muito crítico, a gente apenas vê o lado ruim, o lado negativo que as pessoas fazem de errado, a gente não vê as coisas positivas, e às vezes vê, mas não fala, não estimula, e todos nós precisamos de estímulo. E muito importante a gente fazer uma educação propositiva, não uma educação impositiva, porque quando a gente propõe, é claro que os pais precisam, a questão dos limites, né? Eu ia usar a palavra impor, mas a gente não quer usar uma educação impositiva, né? Mas a questão do limite é importante. Mas esse limite, ele pode ser entendido, ele pode ser construído, a criança precisa entender o porquê desse limite. Aí eu acredito que as coisas aconteçam. Os nossos filhos, então, como já falamos, eles são companheiros de jornada, eles não são nossas propriedades. E o diálogo, sem dúvida, é a melhor solução. Sendo que há pais que apenas falam com os filhos, não conversam. Muitas vezes a gente só fala e não deixa também o filho falar. A escuta empática é algo fundamental. Escutar em silêncio por alguns minutos. Às vezes, o que os nossos familiares precisam são tão somente ser ouvidos. Todo relacionamento precisa de empenho para ser construído com harmonia, já falamos isso anteriormente, é um fato. E é fácil entender os preceitos espíritas nos romances, nos livros, mas e no cotidiano familiar? No cotidiano familiar, o desafio é muito grande. Sem dúvida. Acredito que um dos maiores desafios que a gente vive na nossa existência. Mas é possível. Deus não nos daria uma prova que a gente não tivesse condições de viver, de passar por ela com êxito. Então, olhar para o Espiritismo não como uma proposta de salvação, mas como uma proposta de educação, isso é importante, né? O Evangelho no lar é fundamental. Quando a família ora,
Jesus se demora na casa, já diz Joana de Ângeles. E algo muito, muito, muito importante, a evangelização é a reunião de desobsessão mais eficiente que a casa espírita pode ter. Quando se evangeliza a criança, faça um tratamento profilático contra a obsessão. Incentivar bons hábitos de leitura, frequência à casa espírita quando possível, não é o que nós estamos podendo fazer no momento. Isso tudo são coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida em família. E agora nós vamos encerrar com um vídeo que nós fizemos há algum tempo atrás. Nós fizemos um trabalho semelhante a esse no ano de 2013. E então agora eu vou passar esse vídeo que foi feito em 2013. Ele traz uma música espírita e também eu coloquei aqui algumas fotos bem familiares, né, para que a gente pudesse se emocionar com a música e com essas fotos. Então, eu agradeço imensamente pela oportunidade, que Deus abençoe a todos, que tenhamos muita paz, que honremos, valorizemos as nossas famílias todos os dias da nossa vida. Muito obrigada. Eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família